Olá, tudo bom com vocês? Então, semana passada nós demos uma pequena pausa aí na correção da nossa apostila velha, né? Aquela referente ao primeiro bimestre, embora eu veja que ainda está caindo questões, né, nas provas sobre os cálculos de potência. Nós demos uma paradinha para comentarmos sobre a diferença de peso e massa, né, que nós tínhamos visto lá na aula passada. E aí, então, hoje eu estou voltando lá no caderno de atividades, ou livro de atividades, né, do primeiro bimestre, que era aquele livro 1, então. Lá na página 18 nós temos exercícios sobre a origem do magnetismo. Lembra do eletromagnetismo, que nós fizemos um eletroímã? Em uma outra aula passada, nós vamos comentar exatamente sobre isso. E aí, para isso, então, lá na página 18, nós temos um texto. E esse texto vai nos trazer informações para responder algumas perguntas. Então, a questão fala o seguinte: leia o texto a seguir e responda as perguntas propostas. William Gilbert, o pioneiro em estudos profundos da eletricidade e do magnetismo, durante suas investigações registrou o comportamento peculiar da agulha magnética. E a análise de suas inclinações e declínios o fez chegar à conclusão de que a Terra era um gigantesco ímã. As suas teorias foram continuadas por muitas experiências, como a de localizar uma barra férrea guiando em endereço norte-sul, que foi magnetizado pela influência da Terra. Então a questão A diz o seguinte, alternativa A, né, questão. Qual é a explicação atual para a Terra ser considerada um ímã? Então nós vimos que o interior da Terra, ele é composto por ferro fundido. E acredita-se então que o campo elétrico, né, que circunda essa Terra, ela é responsável pelo efeito magnético. Então a Terra é como se fosse um grande eletroímã. Então qual que é a explicação atual para a Terra ser considerada um ímã? Pela sua parte interna ser feita de ferro fundido, né? E as correntes elétricas então dão esse campo magnético a ela. E a B diz o seguinte: qual comportamento peculiar da agulha magnética fez William Gilbert chegar à conclusão de que a Terra é um ímã? O que acontece com a agulha da bússola? Ela sempre aponta ao norte. Então, qual foi o comportamento da agulha? A agulha sempre apontar a mesma direção. Esse foi o comportamento, né, que ele chegou à conclusão de que a Terra era um ímã. Por quê? Agora nós vamos ver na questão 2. Assinale a alternativa com a explicação correta sobre a bússola. Então, essa alternativa é a C. Vamos explicar. Já expliquei ela, pois essa questão foi muito errada lá acho que na semana 2 ou 3, lá daquelas questões do positivo on, do fim de semana, foi uma das questões mais erradas. Por quê? Porque causa o seguinte, vou comentar a C e depois vou mostrar um desenho que eu fiz aqui do lado. Até postei um vídeo falando o endereço de um videozinho do YouTube que explica bem certinho. Então a C diz o seguinte: o polo norte magnético da bússola, que é a C que é a correta, aponta para o polo sul magnético do planeta, que está perto do polo norte geográfico da Terra. Parece grego quando a gente lê, mas na verdade ele é fácil, embora seja confuso. Então, o que eu desenhei aqui? Vamos ver se dá pra ver. Eu desenhei o planeta Terra aqui. O planeta Terra tem o norte e tem o sul, geográfico. Mas dentro da Terra é como se tivesse um ímã invertido. Então, quando eu falo norte da Terra, a parte de cima, é o sul magnético. E quando eu falo sul da Terra, geográfico, é o norte magnético. E para a bússola, isso está explicado certinho. Então, na bússola, a parte de cima aqui, a bússola também é um ímã. A parte de cima vai ser o norte e a parte de baixo vai ser o sul. E os opostos não se atraem. Então, como a bússola está certinha e o norte do ímã da bússola é aqui, é óbvio que ela vai ser atraída pelo sul do ímã da Terra. Então, na verdade, né, o polo norte da bússola vai apontar para o sul magnético da Terra. E aí, então, nos mostra exatamente isso. O polo norte magnético da bússola, ou seja, a parte de cima da bússola, vai apontar para o sul magnético do planeta, que seria o sul geográfico, o norte geográfico do planeta, que está perto do polo norte geográfico da Terra. Então, é isso que a resposta certa é a C. Eu nem li as outras alternativas, que era para já não causar
mais confusão, né? Mas o que acontece? A Terra é um grande ímã que está invertido. A bússola também é um ímã que não está invertido. Por isso que o norte da bússola mostra o sul, né? Mostra o norte geográfico, ou seja, o sul magnético da Terra. Questão 3 dizia o seguinte: relacione as palavras com as frases. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Âmbar, bússola, magnetosfera e eletromagnetismo. Então diz assim: região com propriedades magnéticas que envolve o planeta Terra. Então nós vimos que isso é a magnetosfera. Material natural com propriedades elétricas com que o ser humano teve contato. Então o primeiro material que o ser humano teve contato, né, com propriedades elétricas era o âmbar. Então é o 1. Então ficou 3 e 1. Ferramenta que funciona pela interação com o campo magnético terrestre. E aí, quem é responsável lá pelas grandes navegações, né, que eles já utilizavam para se localizar, é a bússola. E a última, área das ciências que relaciona a eletricidade com o magnetismo, eletromagnetismo. Nós até fizemos um eletroímã, né, muito legal, pena que minha pilha era pequenininha, mas mesmo assim já deu para ver, né, aquele processo acontecendo de magnetização do prego naquela videoaula. Questão 4 diz o seguinte: encontre no caça-palavra as palavras que preencham as lacunas. Oersted observou em seu experimento que a defletia quando uma elétrica passava por ela. Lembra desse experimento? Esse experimento está lá no nosso livro, que mostrava o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo um experimento com eletricidade perto de uma bússola. E que quando o fio encostou lá na bússola, tá aqui, ó, a agulha mexeu. Então isso aqui estava lá no nosso livro didático, na página 37, até tinha um QR aqui, ó, com uma realidade aumentada mostrando isso acontecendo. Então a resposta é primeiro bússola, né, e depois corrente. E aí nós podemos achar essas duas palavras no caça-palavra ao lado. B. O dínamo é um dispositivo composto de um ímã de espiras que converte energia mecânica em energia elétrica por meio da eletromagnética. Então nós vimos também, né, que eles fizeram lá na outra página esse experimento aqui, ó. Então quando ele induzia aqui, acontecia a energia mecânica se tornava em energia elétrica. Então, indução, que a gente também pode achar no caça-palavras ao lado. O eletromagnetismo reúne estudos da eletricidade e do magnetismo. Já está a resposta, né? Podemos achar eletricidade, magnetismo e os resultados, então, do nosso, uma colinha do nosso caça-palavras aí para vocês. Na 5, eu leio olhando aqui para baixo porque é muito pequeno para me enxergar no computador, tá? Na 5, ela diz o seguinte: leia atentamente o texto a seguir. 1879, Dom Pedro II concedeu a Thomas Alva Edison o privilégio de introduzir no país aparelhos e processos de sua invenção destinados à utilização da eletricidade na iluminação pública. Foi inaugurada na Estação Central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual Central do Brasil, a primeira instalação de iluminação elétrica permanente. Em 1881, a Diretoria-Geral dos Telégrafos instalou na cidade do Rio de Janeiro a primeira iluminação externa pública do país em trecho da atual Praça da República. Em 1883, entrou em operação a primeira usina hidrelétrica do país, localizada em Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, na cidade de Diamantina. Dom Pedro II inaugurou na cidade de Campos o primeiro serviço público municipal de iluminação elétrica do Brasil e da América do Sul. Com base no texto, responda as questões propostas. A origem do eletromagnetismo remete ao início do século XIX. Um de seus marcos é o experimento do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, que é aquele que nós vimos ali, né, que eu mostrei agora há pouco, da bússola e o fio.
e ele então nasceu em 1777, morreu em 1851. A energia elétrica chegou ao Brasil quanto tempo depois do experimento dele? Então, né, chegou no Brasil como estava mostrando ali em 1879, é só eu diminuir o 1820, quando aconteceu aquilo, né, então estava lá nas nossas páginas lá do livro, dizendo que isso foi em 1820, é só eu diminuir 879 por 1820, que eu vou ter a diferença de 59 anos. Então, foi 59 anos depois desses experimentos que chegou essa energia elétrica aí, então, no nosso país. E aí a B diz o seguinte, quem quiser essa informação de 1820, ó, ela está aqui, no experimento dele, 1820, ó. Tá lá no nosso livro didático, na página 37. Qual a invenção de Thomas Edison é utilizada para iluminação pública? A lâmpada, né? E C. Qual é a primeira cidade da América do Sul a ter serviço de iluminação pública? É só nós vermos lá na última e na penúltima linha, Dom Pedro II inaugurou na cidade de Campos o primeiro serviço público municipal de iluminação elétrica. Então, a cidade chama-se Campos. E aí, chegamos à questão 6, que nos diz o seguinte. O texto a seguir fala sobre um apagão que afetou diversas cidades brasileiras. O apagão começou pouco depois das 15 horas e 30 minutos da quarta-feira e foi provocado por uma falha em um disjuntor da subestação de Xingu, no Pará, onde passa a energia produzida por Belo Monte. O disjuntor, que serve como uma chave de segurança, desarmou. O apagão atingiu cidades dos 9 estados do Nordeste e também de 5 estados do Norte. Houve picos de energia em cidade de outros 8 estados e no Distrito Federal. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a luz voltou em cerca de 20 minutos. Então, de acordo com este texto, vamos responder as questões. Com base no texto, faça o que se pede. Elenque 5 problemas que a falta de energia pode causar. Essa, ela não está escrita no texto, mas nós podemos pensar, né? Sugestões de respostas. Se nós estivéssemos tendo aula e acabasse a luz e a nossa sala de aula não tivesse boa luminosidade, poderia, né, acabar atrapalhando. Imagine numa indústria, né, que está trabalhando, vamos supor lá lá em Matelândia, por exemplo, a Lar, que trabalha com abate de aves. Claro que eles vão ter lá um transformador e essa energia não vai acabar. Mas se acabasse, por exemplo, ia desligar as máquinas das indústrias, então ia ficar um tempo sem funcionar. Serviços que dependem de computador, por exemplo, vamos supor que uma pessoa esteja elaborando algum projeto que não pode parar, né? Se esse computador se desligasse, isso ia acabar sendo prejudicado. As câmeras de segurança de determinado local, né? Sem a energia elétrica, essas câmeras poderiam se desligar, né? E acabar então gerando problemas na segurança de determinado local. Problemas de trânsito, imagina se acabasse a luz, o que vai acontecer com os semáforos, né? Para nós que moramos em cidade pequena, tudo bem. Imagina para quem mora naquelas cidades com grandes tráfegos lá, que levam quilômetros para você conseguir, horas para você conseguir andar poucos metros, né? E também o banco, preciso sacar um dinheiro no banco urgentíssimo que tem que pagar alguma coisa lá que tem que ser agora. Sem essa luz elétrica, o banco, né, o sistema do banco não conseguiria funcionar direito. B. O apagão foi causado por problemas com o disjuntor, ou seja, uma peça de segurança que não faz parte do processo de geração elétrica. Isso já tem em casas hoje, inclusive. Em sua opinião, esse apagão poderia ter sido evitado? Que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra? Então, na verdade, assim, aconteceu ali uma falha, né, que envolve essa geração de energia, acaba não dependendo de fatores naturais, né? Então, o problema ele poderia ter sido evitado por algumas medidas preventivas ou manutenção, né, do que estava acontecendo ali. Foi uma descarga de energia que aconteceu que acabou desligando, uma sobrecarga, né, nisso tudo que acabou desligando
essa rede aí e que deu esse apagão, né? Então, na verdade, monitoramento da rede elétrica, manutenções preventivas, iriam evitar que isso acabasse acontecendo. Isso a gente vê muito, por exemplo, em casas que elas têm uma determinada capacidade de aguentar essa energia elétrica e aí começa a colocar muito ar-condicionado, muito equipamento que gasta muita energia, né? Acaba tendo essas quedas. Energia elétrica e potências, né? Um exercício que já foi corrigido em uma videoaula, só vou comentar sobre ele rapidinho. Então, assinale com D as situações em que o efeito é o Joule, né? É desejável, ou seja, um efeito térmico é desejável, e com I, situações em que ele é indesejável. Chuveiro elétrico, desejável, né? Redes de transmissão de energia elétrica, não é interessante que superaqueça, que tem esse efeito Joule, então é o I. Ferro de passar roupas elétrico, D, né? É desejável que ele esquente. Carro elétrico, não é necessário que ele esquente, né? É bom que ele não esquente. Ventilador também, bom que não esquente, né? Então fica D, I, D, I, I. E a 8? A 8 também foi corrigida nessa aula, né? Sobre efeito Joule, assinale V para verdadeiro e F para falso nas alternativas a seguir. Então lá nessa aula foi dia 8 de abril, se alguém quiser pode voltar lá no positivo para dar uma conferida. Diminuindo-se a corrente elétrica que passa por um condutor, diminui-se o efeito Joule, né? Isso é verdadeiro. Ao diminuir essa corrente elétrica, menos partículas vão colidir na estrutura do material, gerando calor, né? Então, isso é verdadeiro. A colisão de elétrons em momento contra partículas de outros materiais faz com que ocorra uma diminuição da energia cinética, que é o movimento, né? Consequentemente, diminuição da sua temperatura. Isso está falso, né? Essas colisões, a gente já até deu, se a gente comparasse com a questão anterior, via que essas colisões aumentam o efeito Joule, ou seja, aumenta o aumento da temperatura, né? E aí, se ocorresse uma redução dessa energia cinética do movimento, já ia acontecer uma redução na temperatura. Então, isso está falso. E na D diz o seguinte: disjuntores térmicos usam o efeito Joule para proteger circuitos elétricos, sim, né? Os disjuntores térmicos dilatam o aquecimento e abrem o circuito. E a 9, que também foi corrigida naquela aula. Leia atentamente o texto a seguir. Em seu refrigerador com inverter, você não ouve o liga e desliga do motor, compressor, tornando o seu produto muito mais silencioso e econômico, pois ajustando automaticamente a rotação do compressor, ele usa apenas a quantidade de energia necessária para manter o seu produto funcionando na melhor condição possível. A placa verifica o quanto é necessário resfriar o refrigerador e envia comandos para o compressor que aumentam ou diminuem a velocidade do motor conforme a real necessidade. Os modelos convencionais ligam o compressor com potência máxima quando precisam resfriar e desligam o compressor quando não é necessário. Com este controle variável de velocidade, o produto fica muito mais econômico e apresenta um nível menor de ruído. Isso hoje em dia também já acontece em ar-condicionado. Agora responda as questões propostas. Retire do texto 2 avanços que tornam os novos refrigeradores com tecnologia inverter mais econômicos e o motivo. Ele se liga, né? O compressor não fica ligando, desligando a todo momento, né? O que ele vai fazer? O ato dele ficar desligando, ele ficar ligando e desligando, vai consumir uma quantidade de energia extra, né? E também não trabalha mais na potência máxima, né? E sim na potência necessária para realizar o trabalho, evitando o desperdício de energia. E na B, diz o seguinte: explique por que o refrigerador novo consome menos energia elétrica do que o antigo. Até nós comentamos, né? Aquele com a tecnologia tradicional que tinha antes, ele fica dissipando potência ali o tempo inteiro. Já no refrigerador novo, com essa tecnologia, ele vai utilizar menos energia.